Esther capítulo 3, vamos lá? Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e o pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandado do rei? Aconteceu, pois, que dizendo-lhe ele isto de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu se não inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, seus olhos teve em pouco pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu, Amã. Pois procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. A palavra aqui de Deus, ela vai falar de um general, de um rei, que estava ali na província. Eu não vou entrar aqui na história de Esther, que foi substituída porque Vasti não quis aparecer diante do banquete do rei. Todo mundo conhece essa parte aqui? Porque a gente tem pouco tempo, não dá para pregar a Bíblia inteira. Mas assim, a história de Esther, depois você lê na tua casa, lê com calma. A história de Esther conta a história o quê? De uma menina órfã que foi colocada como rainha diante de um povo. E o Senhor tinha destituído Vasti, né? Eu não vou entrar no mérito, tem uma história por trás disso tudo, mas o resumo da ópera é: Esther era sobrinha de Mordecai. É porque assim, Mardoqueu está aqui, irmão, mas a minha vida inteira eu sempre li Mordecai, porque tem traduções diferentes. Se eu mudar aqui, é isso, é o mesmo cara, tá? E Esther era sobrinha de Mordecai, foi feito ali um concurso de beleza. Esther provavelmente devia ser uma mulher lindíssima, e ela passou no concurso, foi aí a eleita, e estava lá no reino. Estou na minha, estou de boa, consegui, cheguei lá, ok? Estou no meu lugar da minha bênção. Põe essa história aqui. E aí, o abençoado Amã recebeu uma honra do rei, foi colocado como maior, como tipo assim, né? Agora ele é imagina o presidente, o vice-presidente ou alguém que governa mais que ele, sabe assim? José. Lembra de José? Então tá. Assim era Amã, porque aqui a palavra de Deus, no final, ela vai falar a mesma coisa. Que ele era o segundo, assim como José. Então ele se sentiu o cara, né? Eu sou o cara, eu que mando tudo. Eu mando, né, na birosca toda, eu que comando aqui, eu sou o cara. Mas isso não satisfez ele. Por quê? Porque assim, foi dado ali um dito que eles precisavam, né, se prostrar e tal. E Amã, desaforado, ele não admitia que o judeu, Mardoqueu ou Mordecai, é o mesmo cara, não se colocasse diante dele, não fizesse abaixasse se curvando, tipo assim, uma reverência. Obrigada pela palavra. Sabe aquela coisa assim? Né? Então, por quê? Porque o povo de Deus, ele só se curva diante de um único Deus. Ele não exalta homens. Ele não coloca homens em pilastras e patamares. Ele não adora homem. Por isso, mulheres, não adorem seus maridos. Honrem eles, amem eles, mas não adore. Mulheres, não adorem seus filhos. Nós não fomos chamadas para adorar filhos. Nós fomos chamadas para ensinar, amar. E assim, fica uma dica. Cuidado quando você é muito amiga do seu filho, da sua filha. Por quê? Porque amigo não fala o que filho precisa ouvir. Amigo, ele vai lá, se o amigo vai lá e conta uma coisa muito, né? Ele vai falar assim, poxa, amigo, né? Eu apoio. Pai e mãe, ele é pai e mãe. Ele não está ali para ser amigo. Ele está ali para orientar, para direcionar. O que a Bíblia fala sobre filhos? Filhos são como flechas na mão do valente, que ele atira. Então, o que o pai e a mãe faz? Ele direciona filho. Filho é para ser direcionado. Filho é para alguém chegar e falar assim, cara, tá errado.
Não é assim que é para fazer. Eu não quero que você faça assim. Ah, não interessa. Ah, lá em casa sempre foi os meus amigos. Problema dos seus amigos. Eu não sou mãe dos seus amigos. O Pedro usa muito isso. Ah, meus amigos. Quero saber. Meus amigos todos jogam. Mas você não vai jogar. Meus amigos todos fazem. Oh. E quando a gente quer o amor do nosso filho, abrir um parênteses aqui, quando a gente quer ser amado pelo nosso filho, mas o amado não é o amor de mãe, é o amor de uma carência de mulher que não é amada pelo homem, entendeu? Entendeu? Mulheres que não têm marido é pior ainda. Porque aí o filho vira o meu apego emocional. Ah, é tudo, eu divido tudo com teu filho. Não, tá errado. Não tem que dividir tudo com teu filho. Teu filho é teu filho. Teu filho, ele tem que ser poupado de muitas coisas. Quem tem que resolver muitas tretas é pai e mãe. Então tome cuidado com o modelo do mundo. O mundo jaz no maligno. Quem dita as regras do MEC? O mundo jaz no maligno, gente. Quem dita as regras da política? O mundo jaz no maligno. Quem dita as regras? O mundo jaz no maligno. Então você precisa sempre ter o crivo do quê? Da minha opinião? Não. Do quê, gente? Qual é o crivo que a gente tem que ter? Da palavra. Sempre fica com a palavra. Não precisa ficar com nada do que eu falar, só fica com a palavra. E a palavra de Deus diz que nós temos que educar os nossos filhos, sim ou não? Que nós temos que corrigir os nossos filhos, sim ou não? É matar, é espancar? Não, nada disso. Então, corrigir é falar assim, tá errado, fulano. Vai para outro caminho. Você não vai. Você não vai. Deus faz isso com a gente ou não? Né? Às vezes, tá tudo certo, Deus. Não. Às vezes ele só não vem e fala, não, mas tudo dá errado. Então tem os nãos de Deus. E os nãos de Deus são propositais. Os nãos de Deus, eles são cercas de proteção. Para que nós possamos nos salvaguardar, guardar as nossas próprias vidas, entende? Amém? Até aqui, tudo bem comigo? Continua me amando? Recebe com amor, põe no coraçãozinho, né? Recebe, não é nada pessoal, mas o Senhor fala com a igreja, Ele orienta a igreja, e Deus sabe por que traz a palavra, amém? Glória a Deus. E aqui, irmãos, Amã, ele pensou assim, eu mesmo vou matar Mardoqueu. Mas ele falou, não, eu vou matar todo mundo. Então ele incitou o ódio no coração dele para acabar com o povo. Não era só com Amã, com o Mordecai. Porque ele falou assim, né, aqui a gente leu, eu posso pegar ele sozinho, mas não, eu vou pegar todo mundo. Eu vou acabar com o povo dele. Eu quero te dizer uma coisa, o diabo, ele não quer simplesmente destruir você, ele quer destruir você, a tua casa, a tua família inteira. Entendeu? Porque Satanás, ele veio roubar, matar e destruir. Então você, como um servo de Deus, você tem que estar posicionado e pensar que não é só, se eu não estiver mais buscando a Deus, é minha vida. Eu faço o que eu quero. Eu que decido. Então, mas assim, quando eu sou mãe, eu tenho uma família, eu abro o precedente para o diabo fazer o quê? Também. Não é? Porque assim, irmãos, eu vou falar da minha história. Satanás, ele trouxe tanto roubo e destruição na minha família, que a minha família foi a primeira que foi destruída, que foi os meus pais. Aliás, começou com os meus avós. Destruiu a família dos meus avós pela bebida. Destruiu a família dos meus pais pela bebida. E quase acabou com a minha pela bebida. Entende? E quando, a partir da minha história, quando a minha mãe precisou ficar sozinha, quantas mães solos aqui, por favor? Pode levantar sua mão. Quando a minha mãe precisou ficar sozinha, o que ela fez? Ela não tinha como cuidar. Então ela precisou colocar eu e meus irmãos num orfanato. Então entende que uma pessoa que sai da posição, ela faz com que as outras precisam ser também reajustadas, e isso sobrecai sobre filhos. Vou dar um outro exemplo. Eu vou morar no Alasca e eu vou carregar meus 5 filhos junto. Se eu for para o Alasca, a decisão de ir para o Alasca foi minha, sim ou não? Mas os filhos, eles vão ter frio ou não? Eles vão precisar de roupas quentes ou não? Você está entendendo o que eu quero dizer? Consequências das suas decisões virão sobre os seus filhos, que é o que a gente costuma dizer, maldição hereditária. Alguém abriu a porta e o diabo entrou, e ele tem legalidade para agir na família. Nesse caso aqui, de Mordecai, o Senhor, ele tinha aqui um livramento para o povo judeu e uma ascensão.
Mas eu estou trazendo esse exemplo para que você veja o quanto que Satanás é. E ali depois eu vou contar para você como a decisão de Mordecai trouxe destruição para os seus 10 filhos. Entende? Ah, eu estou de boa, não tenho filho? Graças a Deus. Estou nem aí. Sou dono da minha vida, faço o que eu quero. Ainda que você não tenha filhos. Respinga espiritualmente. Sobre a tua casa, sobre a tua parentela, sobre o teu povo. Fecha as brechas. Amém? Porque Mordecai, o que ele fez? Nada. Ele só não adorou a um homem como se fosse Deus. E às vezes você fala assim, não é possível, eu não fiz nada. E tem gente que é assim, não vai com a sua cara. Por quê? Ah, não sei. Não gosto de você. Ah, eu não gosto daquela pastora. Não gosto do jeito. Ah, não gosto como ela fala. E tem pessoas que começam a ser usadas por Satanás, e Satanás começa a trazer obstinação no coração dessa pessoa. E o que eu quero trazer aqui para você são 2 reflexões sobre um homem posicionado em buscar e servir ao Senhor e um homem posicionado em destruir outro. Porque Mordecai estava disposto a buscar e adorar a Deus. Aqui não fala mais nada. Mas teve um homem que ficou tão incomodado com esse homem que ficou na obstinação do coração dele. E eu vou acabar com esse cara. E se você vê o livro de Esther todinho, Amã, ele teve tudo. Eu vou ler algumas partes aqui. Mas o coração dele não era feliz. Por quê? Por causa de um homem. Você já passou por isso? Sabe momentos que você está com que uma pessoa é o cerne da tua vida? E eu não vou entrar no mérito se essa pessoa, ela é lícito ou não o que você está sentindo, é digno ou não. Não estou entrando nesse mérito. Ah, mas também fulano. Gente, né? Tem motivo. É porque o cara lá, sabe, ele fez, ele não sei o quê. Esse não é o problema, irmãos. A Bíblia fala que o ímpio vai de mal a pior. E que aquilo que o homem semear, ele vai colher. O problema não é no que o outro faz, está no meu coração. Quando no meu coração eu não tenho paz, eu estou inquieto. Enquanto eu não ver o fulano lá, entendeu isso? Então o nome disso é obstinação. Obstinação pode ser por uma mulher, por um homem. E acontece muito, homens que ficam obstinados por uma mulher. Ai, porque aquela mulher, ele, não, isso é maligno. Ai, mas isso não é um amor e a paixão? Não. Inclusive, tome cuidado, que a própria ciência fala que o estado de paixão é um estado meio de retardado. Por isso que dura 2 anos. Nunca casa antes de 2 anos, porque depois pode acabar a paixão, você descobrir que você não gostava da pessoa. Minimamente. Entendeu? É, porque assim, né? Ah, eu amo. Daqui a pouco, ai, meu Deus. Aí já casou. Entendeu? Então, tome cuidado. Então, cuidado com a obstinação. A obstinação, às vezes, pode ser por vingança. Pode ser por desaforo. E aí, aquela pessoa, ela está no cerne da tua vida, no centro da tua vida, e você não consegue ver mais nada. E sabe o que está acontecendo? Você está perdendo o tempo. Por quê? Você consegue perceber que Amã estava focado só em quê? No judeu Mordecai. Ele não conseguia nem se alegrar com o que ele recebeu. Ele recebeu, muita coisa. Ele recebeu muito recurso. Ele recebeu muito poder. Não estava bom, gente, para uma pessoa normalzinha assim, né? Imagina assim, ó, vou ter um cartão black limitado, gasta, vai, filho, vai ser feliz. Entendeu? Ó, você vai, onde você quer morar? Tá, escolhe a melhor casa, mora. O que mais? O que você quer? Você quer servo, serva, o que você quer? Tudo. Não estava trazendo satisfação para ele. Por quê? Porque ele era obstinado para destruir um homem e o seu povo. E muitas vezes você não consegue focar e se alegrar com aquilo que Deus dá para você, porque o seu foco é o quê? É alguém. Meu problema é alguém, é um chefe, é alguém que está pegando meu lugar, é alguém que me incomoda. Então, em nome de Jesus, a tua luta é contra Satanás. E aonde que o inimigo ele age para poder roubar a mim e você? Diga, na minha mente. Fala mais alto, gente. Vocês não tomaram café? É na sua mente, é na minha mente. E se ele roubou, está fazendo jejum, desculpa, né? Se ele conseguir entrar na tua mente, ele entrou dentro da tua casa. Ele está do lado de dentro. Esses dias eu tive um sonho. E eu via pessoas que passavam e eram simbolizando demônios.
E eles passavam assim, eu morava lá, eu morei na Coab, eu morava lá na Coab ainda. E eu lembro que eu olhava assim e eu via que eles estavam passando, sabe pessoa que fica rondando? Eu via eles rondando e o meu filho estava lá fora. Eu olhava pela janelinha lá e falava assim, eu acho que foi Pedro, Pedro, entra! Porque eu falava, vou colocar meu filho para dentro, vou fechar a porta. E ali eu chamei o Pedro, e na hora que eu vou fechar a porta, o cara vem, sabe quando a pessoa tenta bater na porta assim para poder entrar? E eu forçava a porta, e ele forçava a porta, e eu forçava a porta, e eu tentava virar a chave, e aí assim, como é o nome daquilo lá que gira, sabe? Quando a gente gira a chave? Você vira a chave e daí entra, sabe? Assim, ó, você gira e entra. Aquele negócio que entra, que trava, esqueci o nome, era muito robusto, muito grande. E eu tentava virar assim para poder virar e fechar. Ia tentando e ele forçando até que eu consegui, virei uma, virei duas e travei. Aí ele falou assim, vamos embora, não consegui entrar. Aquela semana eu tinha passado uma luta emocional muito grande e um desânimo e um sentimento ruim e assim vinha na minha mente. Olha só, estou passando a minha guerra. Você está perdendo tempo. Vinha essas frases na minha mente. Você está perdendo tempo. Você não está vendo que isso não acontece, que isso não acontece? Para de servir a Deus desse jeito. Para de servir a Deus. Para que você está indo nessa igreja? Para que você está servindo a Deus? Para que você vai louvar? Você não está vendo que isso não acontece? Alguém passa, já teve uma situação semelhante assim? Essa é uma guerra que você está vivendo no espiritual. E eu, aquela semana, falei, Senhor, me sustenta, me fortalece. E eu expulsava a voz, eu repreendia. Eu falei assim, Satanás. E eu, assim, eu sou da guerra, irmãos. Eu costumo dizer que eu caio atirando. Dificilmente eu sou uma pessoa que se abate. Para eu me abater, mas foi uma guerra árdua, tensa. Eu falei, Senhor, me sustenta, me fortalece. Ainda falei assim, qual que é, Deus? O Senhor quer que eu mude de igreja? O que quer? Você entendeu? Porque eu comecei ali a orar, falei, Senhor, o que está acontecendo? Então eu estou te dizendo algo que é uma guerra visível, que nós passamos, e que muitas vezes, se você não estiver atento, você vai achar que realmente é a vontade de Deus. Você vai achar realmente que o pensamento é seu, e eu quero te ensinar algo. O diabo nunca vem nos atentar na segunda pessoa. Ele vem na primeira pessoa. Eu acho, eu penso, eu acredito. Então, naquele sonho, Deus me mostrou que eu tinha tido vitória contra aquela guerra. E assim o diabo, ele traz na minha e na tua vida. Você precisa se posicionar, encher a tua mente com a palavra de Deus. Você tem que ter uma vida de oração e uma vida de jejum, porque certas castas só se saem com jejum e oração. Não é com aquela oraçãozinha que você fala assim, boa noite, Jesus, e termina de manhã. Não é. Então nós estamos numa guerra real, irmãos. Assim como o judeu, Mordecai e todo o povo, enquanto eles dormiam, Satanás começou a incitar o coração de um endemoniado para poder perseguir o povo de Deus. O povo de Deus estava fazendo nada. E às vezes você fala assim, mas eu estou de boa, só vivendo minha vida, só pagando minhas contas e trabalhando e... Mas ainda assim o diabo vai levantar pessoas obstinadas, com o coração obstinado, para se levantar contra o povo de Deus. Você que está dentro da escola, eu tenho atendido algumas pessoas. E como o diabo trabalha para falar que a igreja persegue outras religiões. Me fala onde? Me fala quantas pessoas a igreja atual mata. E que quando matava lá atrás, não matava em nome de Deus, não. Matava porque Satanás estava por trás. E o diabo, ele quer levantar e incitar no nosso coração que a gente tem que ficar pedindo misericórdia, me perdoa porque eu sou crente. Não, em nome de Jesus. Seja um cristão e faça diferença. Porque Mordecai não se curvou para Amã. Se fosse hoje, o povo ia falar assim, desculpa, Momô, eu não curvei? Peraí, vou curvar para você. Não estou dizendo que você tem que afrontar ninguém, mas eu estou dizendo que não saia da tua posição. Para de negociar e para de achar que as pessoas que estão lá no mundo, a gente tem que pedir desculpa e perdão para elas.
E eu não estou falando de pessoas, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Porque parece que eu tenho que pedir perdão porque eu sou crente. Assim como Mordecai se posicionou, ele falou, não vou abaixar, não vou me curvar. E o Ramã ficou endemoniado. Então não se preocupe, porque a defesa do povo de Deus é o Senhor. Ele é o Senhor da guerra e Ele vai à frente da batalha, amém? Aleluia. Vocês estão comigo aqui? Esther 3 ainda, versículo 13. Deixa eu ver, acho que é isso mesmo. Alguém me fala. Aleluia. Esther capítulo 3, versículo 13. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e disse ao rei Amã, essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Vou continuar lendo. Para mandar cartas para todas as províncias. E as cartas se enviaram pela mão dos correios e todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem, lançassem perder a todos os judeus, e desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Aqui, no versículo 4. No capítulo 4, versículo 3. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam lamentando em saco e em cinza. Aleluia. Versículo 5. Então Esther chamou Rataque, um dos eunucos do rei, que tinha posto na presença dela, e deu-lhe o mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo que estava acontecendo. E saindo a Rataque a Mardoqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha acontecido, tudo que a gente leu antes, todas as cartas e todos os pedidos de morte. Tudo quanto tinha acontecido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se lhes publicar em Susã, para os destruir, para os mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com ele, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Aqui, Mardoqueu, ele estava sentado à porta do rei, de pano de saco, porque não se podia entrar na presença ali, né, no reinado, com um pano de saco. Era um costume do judeu declarar que eles estavam em opróbrio, que eles estavam em angústia. Por quê? Imagina hoje, nós temos aqui em São Paulo um número grande de nordestinos, né, de descendentes aí do Nordeste e tal. Agora imagina se existe um decreto do rei que todos os nordestinos que estão aqui em São Paulo, eles vão ser mortos, executados. Você imaginou isso? Para você entender. Já imaginou se tivesse um tipo de decreto desse? Então esse foi o decreto que foi feito. Todos os judeus, num determinado dia, seriam todos executados e as suas propriedades seriam sequestradas, né? Eles teriam um despojo de guerra. E ali, o judeu sentou lá na porta do rei, e um eunuco, que era alguém que estava assistindo Esther, chegou lá para perguntar, o que foi? Pergunta para ele, o que está acontecendo? E aí ele falou para ela o que estava acontecendo. Manda avisar, tem um decreto emitido para nos roubar, nos matar e nos destruir. Nada novo debaixo do céu, né? É um decreto para poder eliminar todos os povos, mulheres, crianças, ou seja, não vai ficar ninguém. Nada diferente que a gente viu um tempinho atrás aí, né? Numa guerra que aconteceu, num homem de bigodinho, e sempre o povo de Deus, ele é perseguido. Por que será, gente? Porque eles roubaram aquela terra. Eles não roubaram terra nenhuma. Aquela terra quem Deus deu para ele foi Deus. A terra foi Deus que deu para o povo de Deus. E aquele povo é o povo de Deus. Goste o mundo ou não. E a gente não pode ficar fazendo coro e batendo palma para o que o mundo quer que a gente engula.
Israel é o povo de Deus, e por graça e misericórdia eu e você entramos. Por quê? Porque somos benditos com o crente Abraão. Se não fosse Abraão, que foi falado aqui, a gente não teria acesso a essa benevolência, essa graça, essa bênção. Amém? Todas as bênçãos de sobre Abraão estão sobre a minha e a sua vida. Que o teu entendimento se abra para você se posicionar como um homem e uma mulher de Deus. Porque Deus vai voltar para o seu povo, irmãos. A promessa feita a Israel, ela não foi aniquilada, ela não acabou. Nós somos aqueles que foram enxertados na videira. A promessa e a aliança de Deus é para o povo de Israel, e nós fomos enxertados, estamos participantes. Então, em nome de Jesus, se levanta na herança do Senhor para tomar posse da sua terra e receber sobre a tua vida toda essa promessa também, em nome de Jesus, amém? Aleluia. E eu quero continuar lendo aqui, porque a palavra liberta. Você crê nisso? Depois que Mordecai mandou falar para Esther, e ela mandou o recado para ele, e falou assim, ó, ninguém entra na presença do rei sem ele convidar, sem morrer. O decreto é a morte, ainda que fosse a esposa. A Bíblia fala que faziam 30 dias que Esther não ia à presença do rei. Casamento diferente, né? Fazia 30 dias que ela não viu o marido. Para algumas mulheres um alívio, né? Mas enfim, fechando parênteses. Esther, ela falou assim, olha, eu não posso ir na presença do rei. E aí Mordecai, eu vou ler, eu gosto de ler. Aleluia. Aí Mordecai, ele fala assim, ó, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento, doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. E aí a Esther mandou um recadinho, faz o seguinte, manda todo mundo orar e jejuar. E sabe o que aconteceu depois? Ela entrou. E sabe o que aconteceu depois? O rei estendeu o cetro de favor sobre Esther. Então eu quero te dizer uma coisa, diante dos decretos do inimigo, levante um clamor, um jejum e uma oração, sim, é arma de guerra. Jejue por você, jejue pela sua casa, jejue pelas suas adversidades. Se você achar que, não precisa, mas não era o povo de Deus. Esther foi colocada lá com um propósito, irmãos. E o Senhor, ele vai falar ali que, no finalzinho, no último livro de Esther, Esther 10, que Mordecai, ele teve a honra que tinha sido dada a Amã. E sabe quem que se tornou Mordecai? O segundo. Tinha sido de Ramã, né? E Deus deu para quem? Então, qual o propósito de Deus te colocar em lugares estratégicos, te dar poder na tua mão? Não é só para você, não. É para você livrar um povo. É para você ter misericórdia de um povo. É para você abrir portas. É para você ser um estrategista. É para você ser um instrumento. Porque Esther, igual Mordecai falou para ela, falou assim, ó, se você se calar, não pense porque você é mulher do rei, que a morte não virá sobre você. Se você se calar, livramento virá de outra parte, mas você e a sua casa vai perecer. Porque Deus não depende, Deus usa. Entende? Eu não quero mais servir a Deus, problema seu. Deus não depende de você nem de mim. Não quero mais, problema seu. Deus não depende nem de você nem de mim. Ele vai levantar outro. O livramento virá. Mas ai de você que foi chamado por Deus para fazer algo e não faz. Ai de você que recebeu uma incumbência de Deus. Às vezes, irmãos, a sua incumbência é só ser mãe. E é ensinar um filho a servir a Deus. Porque às vezes a gente acha assim, né? Poxa, Rainha Esther, né? Mas a palavra de Deus também vai falar de um homem chamado Ezequias, que restaurou o templo. O nome da mãe dele é Abiá. Só fala isso 2 vezes o nome dessa mulher, Abiá. Mas o nome dessa mulher diz o quê? Que ela era filha de Deus. O nome dela diz isso, que era uma mulher de Deus. E uma mulher de Deus que pôde trazer um ensinamento no coração de um homem que não se inflamou com o pai, que era mau, terrivelmente.
E ele conseguiu guardar os preceitos que ele recebeu daquela mãe e permaneceu servindo ao Senhor. E quando ele foi colocado, acabou o reinado do pai dele, ele destruiu tudo que o pai havia erguido de adoração a Satanás e os seus demônios, e ele ergueu o altar de Deus, entendeu? Aquela mulher recebeu o quê? 2 vezes o nome dela mencionado na Bíblia. Para muitos ela não era nada, ela não era Rainha Esther, mas ela tinha uma incumbência. E às vezes a tua incumbência é ser um instrumento de Deus dentro da tua casa. É você pregar o evangelho, é você falar do amor de Deus. É você ali influenciar alguém. Período de influência. Influencer. Influência é quem está do teu lado. Irmãos, eu sou do tipo assim, ó. A pessoa anda comigo, ela vai ser crente ou ela vai parar de andar comigo. Eu não tenho outro assunto. Estou falando que eu sou retardada, que eu só falo de Bíblia, né? Nada disso. Mas assim, não vai ter outra coisa. Não tem. Eu vou falar do quê? Não vou. Eu vou entrar em qual rolê? Não vou. Eu vou fazer o quê? Não vou. Então, assim, ou anda comigo para ser crente, ou vai sair fora da minha vida. E glória a Deus por isso. Então, seja alguém de influência. Influencia com a tua vida. Influencia com o que Deus colocou em você. Em nome de Jesus, usa aquilo que Deus colocou em você para você tomar o reino. Está entendendo? E você não precisa do título para você fazer isso. Nós somos reis e sacerdotes, é o que diz a palavra. Aleluia. Vocês estão entendendo a palavra, gente? É que eu olho aqui, a gente às vezes olha assim, tem uns rostinhos com ponto de interrogação, né? Quem está entendendo a palavra? Levanta a mão para eu saber. Então, majoritariamente, está todo mundo entendendo a palavra. Louvado seja Deus. Reina neste lugar, Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre oferta. Você leu aqui comigo que Amã deu oferta de prata. Amã se comprometeu em pagar tributos ao rei. Não foi? Foi prata. Para poder o quê? Validar aquele compromisso. Além dele ter tido um compromisso de destruir o povo de Deus, ele ainda falou assim, eu pago por isso. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Oferta é o que movimenta o mundo espiritual. E a gente está agora vivendo um momento que, nossa, não pode falar de dinheiro, não pode falar de prosperidade. Não pode falar, o irmão, o pastor fala de prosperidade. Você quer que a gente fala de quê? De opróbrio, de desgraça, de derrota. Irmãos, a palavra de Deus diz em João que Jesus ele estava falando para os discípulos assim, ó, quem me serve, meu Pai vai honrar. Você está vendo o que um rei faz para honrar? Um rei, um homem normal, quando ele decidiu honrar alguém, você viu tudo que ele fez para Amã? Aqui em João, a palavra de Deus vai falar, não vou ler, né, todos os versículos, mas vai falar que Jesus fala assim, ó, quem serve o meu Pai vai honrar. A palavra de Deus também fala que Deus ele se agrada da prosperidade dos seus filhos. Você é filho de Deus? Concorda com Deus? Deus se agrada da tua prosperidade. Deus se agrada de te honrar. O Deus, dono do ouro, da prata, o dono da terra, de tudo. Então, Deus, ele tem prazer. Agora, me fala uma coisa. O povo de Deus, ele está andando debaixo do populacho da terra. Porque Satanás tem levantado os seus ramãs para ir para emissoras, para ir para a internet e para falar assim, olha, crente não tem que ser próspero. Crente tem que viver opróbrio. Crente não pode prosperar. Porque filho de pastor tem que tudo ir para a escola ruim, não pode, porque pastor está roubando. Não é assim que a gente ouve? Pastor não pode ter carro bom, pastor não pode morar bem, pastor não pode não. Agora, a oferta, ela movimenta o mundo espiritual, irmãos. Oferta, ela é sangue, suor e gordura, é a tua vida. Você não fica lá no teu serviço? 8, 9, 10, 12 horas lá, suando, dando, né? Trabalhando pro meu chefe. Glória a Deus, é isso mesmo, uma bênção. Que glória a Deus, Deus levante muito chefe, muito empresário para dar emprego. Mas entenda que você está lá. E por que eu trago dinheiro na igreja?
Porque a minha vida que eu entreguei lá para o meu chefe, 12 horas, porque se você trabalha 8, você trabalha 12, que você fica 12 horas fora da tua casa. Sabe aquele esforço? Aí você vem e você entrega teu dízimo, a tua oferta, a tua primícia, a tua vida. Porque dinheiro é vida. É a tua vida, é o teu tempo que está ali. E o diabo sabe disso. E os filhos das trevas, que são mais prudentes do que a luz, sabem disso. Por isso que eles ofertam, eles movimentam muito o mundo espiritual com oferta. Quem já foi do outro lado sabe como é que é. Agora, eu e você temos que ter um coração desprendido. Porque Deus não deve nada para ninguém, sim ou não? Deus deve alguma coisa para alguém? Não. E Deus, ele nunca te retribui proporcional ao que você entregou. É sempre recalcado, sacudido e transbordante, generosamente. Então você precisa entender o princípio de ofertar. Melhor é dar do que receber. Dai e dar-se-vos-á. A palavra de Deus diz isso. Mas o povo de Deus não aguenta ouvir palavra que fala disso na igreja. Começa a incomodar. Ai, o pastor só fala de prosperidade. Prosperidade é espiritual, irmãos. Vai lá no outro lugar e pede para alguém fazer alguma coisa para você sem pagar. Esse ele faz de graça. Não vou ficar dando nome. Mas você tá entendendo o que eu estou falando? Tá, né? Ninguém trabalha de graça. O mundo espiritual, ele se movimenta. E aquele que não dá o dízimo, ele rouba a Deus. A palavra não é de oferta, mas Deus sabe o que eu estou falando. E a Bíblia fala que pecado, ele gera morte. E muitas vezes nós estamos vivendo morte em áreas específicas da nossa vida por desobediência à palavra. Está entendendo? Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Terminando já. Versículo 16 do capítulo 4 ainda. Deixa eu ver. Não. Peguei errado. 4. Não é. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Esther dá uma determinação. Vai ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço, disse ela. Capítulo 5, diz assim. Versículo 2. Aconteceu que vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou na ponta do cedro. Vou continuar aqui para a gente poder ler a palavra, tá? Aleluia. Já li isso aqui. Aleluia. Esther, deixa eu ver. 5. Aconteceu, irmãos, no capítulo 6, no versículo 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias de crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mordecai, ou Mardoqueu, tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, que procuravam pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram, coisa alguma lhes fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os mancebos do rei disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra, mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também um cavalo em que o rei costumava andar montado,
Ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e se apregoe diante dele. Assim se fará o homem da cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste. Faze assim para com o judeu Mardoqueu. Está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto dissestes. Você percebeu o que aconteceu aqui? Você percebeu que Deus tirou o sono do rei? Amã havia descoberto uma emboscada para matar o rei. E ele tinha contado para Ester. Ester contou para o rei. Foi discriminado isso nos livros de crônicas e ficou lá arquivado. E após Satanás incitar o coração de Ramã para trazer toda aquela destruição que o rei deu para ele autorização para instituir, o que aconteceu? O rei perde o sono. E ali, o eunuco do rei também é obrigado a perder o sono, né? E lê historinha para o rei. Mesma história. Abre-se o livro. Abriu-se aonde? Onde estava contando a história de quem? Você acha que é coincidência, gente? Você acha que Deus é Deus de coincidência? Deus permitiu que a história que Mordecai talvez achou que caiu no esquecimento, poxa, né? Avisei lá que o rei ia morrer. O rei ia morrer, gente. Tinha uma emboscada. Antigamente, né, você assistiu os filmes épicos aí, lembra que eles matavam envenenado o rei, né? Tomavam um cálice, por isso que tinha, igual Neemias, tinha que beber o vinho antes para que morria primeiro o cara. E ali, o Senhor fez o rei não dormir, perdeu o sono, ler a história, e ele estava ali, ó, pensando, o que eu posso fazer? Quem está vindo aí? Quem estava entrando? Amã estava entrando naquele momento. Deus não é Deus que perde nada, não perde detalhes. Naquele momento, o inimigo do povo de Deus estava entrando. E aí ele falou assim, chama Amã. E quando chamou Amã, lembra? Coração obstinado. O desejo dele era só o quê? Destruir um homem e um povo. E ali ele se chama para si aquela honra que não era dele, né? Ah, é para mim. O rei vai me honrar. E aí ele começou a falar o que ele queria. Que ponha vestes, cavalo, que o maior homem, um príncipe, ande com esse homem, né? E passe pelas ruas falando assim, faz com o homem que o rei quer honrar. Ele falou assim, ótima ideia. Faça isso com o judeu Mordecai. E assim Deus fez o inimigo do povo de Deus ser usado por Deus para honrar aquele que ele permitiu a obstinação no coração para destruir. Obstinação é como uma idolatria. Obstinação é uma cegueira espiritual. Então, nós temos dois pilares, um Deus que honra um povo e um homem que é destruído pela obstinação do seu coração. Eu não sei qual é a obstinação do seu coração, mas a palavra de Deus fala, de tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele saem as fontes da vida. Então, olhe para a tua vida, você está obstinado com o quê? O que tem subido ao teu coração? O que o inimigo tem usado? O que você tem sido roubado? O que tem roubado a tua mente? Por quê? Porque um coração obstinado, nós estamos vendo aqui que o final é morte. É morte. E eu quero parar essa ministração agora para fazer uma oração com você, sentadinho mesmo. Abaixa a tua cabeça. Pede para o Espírito Santo falar com você. Qual é a obstinação do teu coração? É a tua rebeldia? Rebelião é como o pecado de feitiçaria. É a dureza do teu coração? É o teu jeito de servir? Eu sirvo a Deus do meu jeito, eu faço do meu jeito, eu vou para a igreja do meu jeito. Eu ando do meu jeito, eu crio meu filho do meu jeito. Eu trabalho do meu jeito, eu gasto meu dinheiro do meu jeito. É tudo do meu jeito. Pede para o Senhor.
Porque o inimigo, ele emite decretos para quando nós estamos em rebelião. E esses decretos, eles são levados nas cortes celestiais para que sejam emitidos decretos de destruição, mas nós somos o povo de Deus. Porque Amã, ele foi usado por Satanás para trazer decreto para o povo de Deus, mas ele não percebeu que ali ele estava emitindo o próprio decreto sobre ele e a sua casa. Em nome de Jesus.